Olha, pra mim é só depois do bafafá dos pênaltis pro Inter, eu achei que deixaram de dar o pênalti no Nilmar. Eu também achei. E aquele do Grêmio também podia ter. Podia. A polêmica maior foi essa, foi criado dia do Jeromel foi expulso. Foi criado um clima assim de que o Inter é sempre favorecido nos pênaltis e pra mim o pênalti não tem vantagem. E o Daronco deu vantagem no pênalti, o Sacha estava impedido. Mas foi pênalti, o Neymar driblou 2-3 e quando foi passar pelo quarto, o cara deu um carrinho e pegou ele. Só que com essa polêmica do pênalti pro Inter, né, o balançou, eu acho, o Daronco que não quis dar o pênalti, porque... E assim como contestaram o contra-ataque que deu lá e quase deu o gol do Inter, aquela bola roubada do volante do Inter no Douglas, né? Do outro ângulo que mostrou depois, eu estava assistindo no Sport TV, o volante só pegou a bola, não foi falta no Douglas, como muitos gremistas reclamam, né? Então, não falando como colorado, mas assim como comentarista geral, eu acho que o Grêmio foi para cima no primeiro tempo, teve melhores chances, dominou o jogo boa parte do primeiro tempo e no segundo tempo, com a expulsão que para mim também foi justa, alguns gremistas comentaram que não, né? Mas aí pesou mais do lado clubista, né, do que o lado da razão. Também no lance que a câmera pegou para o lado de fora do campo, o zagueiro do Grêmio só chutou o pé do D'Alessandro, a bola estava do outro lado, né? Então, quer dizer, foi como o comentarista falou, entre a bola e o pé do Jeromel tinha o D'Alessandro no meio, e ele chegou com tudo. Será que o cartão ali não teria sido correto? E o outro foi um cartão, né, de segundo, aquele de concurso, né, o segundo amarelo. Tanto que, se eu não me engano, o goleiro do Grêmio falou que o árbitro foi perfeito, tanto na expulsão quanto no jogo inteiro. Então acho que não teve muita polêmica, não. O jogo foi meio feio mesmo. Parte técnica, assim, qual é a avaliação que vocês têm desse jogo? A parte técnica foi uma questão que se esperava muito do Grenal, até porque os dois vinham de 28 jogos sem perder os dois juntos, dava 15 o Grêmio e 13 o Inter. Esperava um jogo mais aberto, um jogo mais exposto, que os dois times buscassem mais a vitória, e o que se viu foi o que é o Grenal mesmo, um jogo marcado, um jogo pegado, os dois times com muita garra, muita vontade, mas com excesso de marcação. Até o Aguirre, que é um treinador um pouquinho mais ofensivo, o Felipão já é de esperar, porque ele é um treinador mais defensivo. O Aguirre não, ele é um treinador mais inteligente, joga mais ofensivo. Mas nesse Grenal ele viu como o Grêmio vinha bem, como o Inter precisava também compactar um pouco mais na marcação, e ele preferiu colocar um jogador mais defensivo, que era o Nico Freitas, e tirou o Valdívia. Daí o Inter ficou um pouquinho mais defensivo e perdeu um pouquinho de velocidade e qualidade técnica. Então eu acho que foi um Grenal bem disputado, com os dois times ficaram um pouquinho com medo de vencer, os dois times tiveram medo de ganhar o jogo. Mas é provavelmente porque tem um segundo jogo, né? Então no primeiro jogo tu não se expõe muito e analisa mais o tático e a questão dos dois times e vai para o segundo jogo para ver quem vai ser. Tu como gremista, tu concorda com o Jacques em relação ao pênalti? O pênalti do Neymar? Isso. Foi pênalti. Eu achei, ao meu ver, foi pênalti claro. Porque o Neymar passou pelos três caras e na hora que ele foi passar pelo último, que era o Rodolfo dá só nas pernas dele, trava a jogada. E como ele disse, o Daronco deu uma vantagem. Se for analisar, o Daronco não quis. Esse Grenal teve pressão tanto de um lado quanto do outro, porque o Inter botou uma pressão em cima da arbitragem antes mesmo do Grenal, que diz que o Daronco tinha dado tantos pênaltis pro Grêmio e foi no jogo do Inter que foi dado contra o Inter. Então teve pressão dos dois lados e que a arbitragem ia dando muitos pênaltis pro Inter também. Então ele mediou os dois lados, então ele apaziguou. Então, nessa reportagem especial, o que o torcedor, vocês como torcedores, pode esperar agora no Beira-Rio, Jacques? Eu acho que como o Inter nesse primeiro mais se defendeu, porque sabia que o Grêmio ia para cima nos primeiros 20, 15 minutos, com a força que tem, respeitou o Grêmio, tanto que saiu com uma equipe totalmente defensiva, né? Seguiu um pouco a linha do Felipão para não tomar muitos gols, porque o Grêmio vem numa fase muito boa, né? E eu acredito que no segundo Grenal agora vai ser o contrário. Eu acho que o Inter vai para cima, jogando em
casa, como ele vem fazendo, claro, com cautela. Eu acho que o Diego Aguirre não abre mão dos dois volantes, que nesse jogo ele talvez se expõe um pouco mais, mas eu acho que é um jogo de xadrez, vai ser um jogo estudado. Eu acho que nenhum treinador vai deixar a sua equipe vulnerável. Vai ser um jogo equilibrado e vai ser decidido no detalhe. Eu sou colorado, mas sou consciente, é um jogo muito difícil e acho que o Grêmio está muito bem montado e vem buscando esse título, né, há 4 anos. Eu acho que também não vai se expor, mas eu acredito na força do Colorado dentro do Beira-Rio. Eu acredito no poder do D'Alessandro e Nilmar, que de repente vão poder arriscar um pouquinho mais, mas também tem que ter cautela porque o Grêmio tem uma grande equipe. Eu acho que não seja um jogo feio, pelo menos, porque o Grenal tem essa tendência, né, de chegar num jogo decisivo, ser um jogo de pancadaria, um jogo truncado, de faltas, de expulsões e de poucos gols. Eu acredito que teria que ser um jogo mais aberto, mas até pela qualidade das duas equipes, né? Mas sim, eu como torcedor torço para que o Inter vença. Acredito que possa até vencer. Mas é tipo assim, é 55% Inter e 45% Grêmio. É muito pouca vantagem. Será que o Valdívia vem para se destacar nesse jogo? Nos últimos tem sido destaque? Eu acho que ele vai... Eu acredito que ele vai continuar para o Valdívia com uma carta na manga. Eu espero só que ele coloque o Alex em vez daquele que entrou no lugar do Alessandro, aquele que era do Grêmio, o Anderson. Que para mim o Alex é um jogador mais fundamental nessa hora decisiva. Pesa mais. Ele joga muito bem nesses jogos decisivos. Ele então, está mais preparado. Né? E acho que nesse negócio de Grenal, de jogo decisivo, o Alex tem aquele algo mais que já viste a camisa do Inter há muito tempo. Então eu acredito muito que se ele colocar o Alex e segurar o Valdívia, para no segundo tempo, sim, deu para ver, não só porque o Inter tinha um a menos, porque antes da expulsão do Jeromel, o Inter já veio com um ímpeto mais ofensivo e teve as melhores chances logo no início do segundo tempo, né? Depois da expulsão, claro, normal, jogador a mais. Mas o Valdívia eu acho que é a peça fundamental para o Inter ser campeão. Dani, qual é a articulação que o Grêmio vai apresentar nessa decisão no Beira-Rio? Bom, eu acho que o Filipão, como é o estilo dele, vai continuar com o mesmo esquema. Ele vai procurar se defender, anular a proposta do Inter, como ele é um bom anulador do esquema tático dos adversários. Ele não deixa, por mais que jogue fora ou em casa, para ele essa diferença não tem tanta diferença, porque ele é um treinador que consegue anular bem os adversários, fecha bem os espaços, os times deles são bem compactados, não dá espaço tanto pelas laterais quanto infiltração pelo meio. Então ele é um treinador muito inteligente, vai vir para se defender e tentar criar alguma que outra chance e provavelmente numa bola tentar ganhar o jogo, porque ele é esse treinador. E o Grêmio não tem, apesar de ter um time que melhorou muito, perto da equipe do Inter, o Grêmio não tem tanta qualidade técnica, então isso é visível e eu acredito que o Grêmio tem que aproveitar as chances que tiver para fazer, né? O Grêmio vem criando bastante nos últimos jogos e não tem feito. Se dessa vez nós criar pouco e fizer o que criar, nós vamos ganhar o Grenal. Então, se criar muito e não fizer de novo, às vezes é muito mais importante tu criar pouco e fazer o gol do que tu criar muito e não fazer. Então, eu acredito que se nós criar o necessário e fazer um gol, o Inter já é outro jogo. Nós fizemos 1-0, nós temos o empate com gols favorece a nossa equipe, né? Porque tem o saldo qualificado. Então, 1-1, se nós sair com 1-0, vai ser muito difícil para o Inter virar em cima de nós. Né? Então, e há algum jogador do Grêmio que possa destacar e tomara que não seja, puxando para o lado gremista, o Marcelo Groy, que tem que se destacar? O Marcelo pegou umas bolas ali, foi muito importante, interessante. Mas eu acredito que, por mais que seja estranho, tem dois jogadores, tanto o Rafael Moura quanto o Brian Rodrigues, são o mesmo estilo. Mas só que o Rafael Moura está no banco e o Brian Rodrigues é titular, não. Então uma hora esse cara pode ser que decida, porque Grenal é um jogo truncado, pode ser que não bate e rebate lá, uma bola dentro nele e pare dentro do gol, né? E a torcida começa a ganhar o gosto da torcida, né? É um jogador assim que não caiu no gosto da torcida ainda. E se fizer um gol no Grenal e o Grêmio ser campeão, pode ser que ele se torne um ídolo nosso aí daqui pra frente, eu acho um guardião da vida. Acho que o Mamute, não sei se vai poder jogar, é a principal arma, assim como o Valdívia no Inter, que os colorados têm que se preocupar. E ontem, percebendo bem o jogo também, o Douglas, a bola toda hora passa por ele. Então, se conseguir neutralizar isso, e se o Inter tomar um gol, tem que fazer 2.
Sim. Então a preocupação também não é só ir para cima com tudo e tentar ganhar. Acho que tem que ter um pouco de equilíbrio também para não deixar aberto lá e tomar um tem que fazer dois, tomar dois tem que fazer três, então complica. Então acho que se por acaso deu azar para nós Colorado do Grêmio sair na frente, vai ser um Grenal de muitos gols, eu acredito. Já que iniciamos com você, qual é a mensagem que tu tem para os torcedores do Inter aí e a expectativa do jogo? Bem rápido. A mensagem é torcer, acreditar, porque a equipe está bem, independente se o Grêmio está bem também, a gente tem que torcer, tem que lotar o Beira-Rio e a expectativa é de um bom jogo. A expectativa pelo menos que, como profissional da área, é que dê um jogo bom, não dê um jogo de muitas faltas, um jogo que muitas vezes foi apelado para isso, né? Eu acho que tem algum tempero a mais, mas eu acho que o Colorado é pensar positivo e daqui para frente, pelo que a gente sabe, são 3 decisões. Então a primeira decisão é domingo, depois tem 2 jogos decisivos da Libertadores, então é final do campeonato, tem que acreditar na nossa equipe até o final, independente se esteja ganhando ou perdendo, o torcedor não pode ser impaciente, tem que ter paciência e empurrar a equipe, que eu acredito no título. Eu sigo a mesma linha do Jacques, né? Acreditar, o time entrar empenhado, com garra, com vontade, porque o Grêmio é isso aí, botar a bunda no chão, suor, e correr, né, se esforçar, dar o máximo de si dentro do campo, para que possamos, depois de um longo jejum aí, sem ganhar nada, conquistarmos ao menos um campeonato gaúcho, né? Parece que não é muito, mas no final das contas isso tira o peso das costas e favorece com que nós possamos, com o passar do tempo, a partir de agora, o crescimento, né? Em aspectos de tirar esse peso das costas, o Grêmio evoluir e buscar novas conquistas maiores, né? Então começa por baixo para ir crescendo degrau a degrau. Esperamos um Grenal um pouquinho menos intenso e ter mais qualidade técnica. Um Grenal que favoreça o nível que é o Grenal, de jogadores de boa qualidade técnica, que possam decidir e que não seja um Grenal tão aguerrido, tão marcado, só no trabalho de marcação. Um Grenal seja mais aberto um pouquinho, que os dois times se exponham um pouco, que busquem o gol a todo momento, porque estamos cansados só de ver Grenal 0x0, os dois esse ano foi 0x0, então pelo menos saia gols, né? Não sei se vai ter a torcida mista, não? Eu acredito que sim. Sim. Está sendo um sucesso. Até porque o pessoal quer ver como é que funciona uma comemoração naquela torcida mista, que é uma coisa interessante. Terminou 0x0 os 2 jogos. Os 2 jogos com torcida mista terminou 0x0. Então é uma coisa que seria bonito nós ver para analisar como é que ficariam as torcidas, né? A questão dos gestos da comemoração é uma coisa, sabe? Coisa nova. É interessante de se ver. Esperamos um Grenal com mais qualidade técnica, com menos marcação e mais busca incessante pelo gol por ambas as equipes. Esse é o Grenal que eu espero. Mas provavelmente vai ser um Grenal de marcação, como vem sendo todos os Grenais. O Inter não vai abrir mão do seu sistema defensivo, provavelmente, porque o empate 0x0 é dos pênaltis. Então vai ser um jogo que aquele que achar o gol provavelmente vai sair com o título. Então é o que esperamos nesse Grenal. Tá certo. Beleza. Agora gravamos semana que vem quem ganhar. Só fazer uma foto de vocês dois aí, que você acha? Isso aí chama atenção, isso aí tu bota.